Pai, nós te damos graças, Pai, por essa palavra. Usa seu Filho, Pai, ministra em nossos corações. Toda palavra cai em terra fértil, ó Deus, fala através da vida dele. Em nome de Jesus, Pai, venha teu reino através da vida do Alexandre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Contigo, irmão. Irmãos, esses tempos nós estamos falando sobre o reino de Deus. É um assunto muito vasto. Tem o aspecto do próprio reino presencial de Jesus, que vai se manifestar na terra, em sua volta e ser estabelecido. Tem o aspecto dos poderes do reino vindouro, que a gente pode manifestar nessa era. Tem o caráter e tem a contracultura do reino, que é o que nós estamos falando muito. Mas eu creio que esse tema vai se prolongar aí por meses, nós vamos falar bastante, porque realmente é muito vasto e algo que Deus tem colocado para nós, para estarmos meditando, para estarmos mergulhados nisso. E para aqueles que gostam de anotar e gostam de ter o tema da palavra, o tema é altar, tenda e poço. Um estilo de vida que traz o reino de Deus. Então, queria começar em Hebreus 11, verso 9 e 10. O irmão aí vai me ajudar e vai colocar na tela. Que aí os irmãos não precisam nem ficar abrindo. Vamos lá, irmão. Então, verso 9, Hebreus 11, verso 9 e 10. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, ou seja, com Abraão, da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, aqui está falando dos patriarcas, né? Eles tiveram em primeiro lugar uma visão do reino, eles viram a Nova Jerusalém, eles viram a cidade de Deus, a cidade que Deus é o fundador, e ele é o arquiteto e é aquele que edifica. Então deixa eu te falar uma coisa, tudo que nós vamos falar aqui sobre o reino, se você não tiver esse impacto do reino de Deus, da era vindoura no seu coração, vai ser muita teoria na sua vida. Mas se você tiver um impacto, se você vê, porque naquela época estava se começando as grandes cidades, né? A partir dali do movimento de Babel, da torre, que era confusão, que era o princípio de Babilônia, o princípio da cidade que era contra Deus. A cidade de Babilônia, ela fica presente em toda a Bíblia. A gente vê bastante em Apocalipse. Babilônia versus Jerusalém, o grande conflito da Bíblia, né? A cidade de Deus, a cidade da paz versus a cidade do diabo, que é a cidade da confusão. Então, devido àquele momento, àquele movimento, as pessoas estavam indo para as cidades, né? E as grandes cidades da época, que elas tinham uma cultura, que elas tinham um mover, que elas tinham um caminhar, elas tinham princípios e tinham valores. Mas aqui está falando que Abraão, junto com os seus filhos, né, o seu filho com o seu neto, junto com Isaque e Jacó, ele viu uma outra cidade. E ele viveu em função daquela cidade. E aí, quando a gente fala assim sobre a cultura do reino, né, cultura no sentido assim da cultura do céu, mas o reino de Deus também, ele é uma contracultura em relação a tudo que nós vemos aí fora, né? Tudo aquilo que Jesus ensina, principalmente no Sermão do Monte e nas parábolas, aquilo lá é uma contracultura do reino de Deus, sabe? Mas homens lá atrás, 4.000 anos atrás, Abraão, Isaque e Jacó viveram essa experiência. Eles foram impactados pelo reino vindouro e ia demorar. Eles viram, irmãos, as luzes, a glória, o brilho, a imponência. Eles viram algo que não se compara com nenhuma cidade que já existiu ou vai existir nesse mundo. Não se compara, e eles viveram em função daquilo, passaram a vida deles e ia demorar, até hoje não chegou.
mas eles viveram. Mas será que eles tinham um estilo de vida em comum que a gente pode isolar algumas características e trazer para o nosso viver? E aqui, essa noite, eu quero falar que sim, que há. Então eu queria abrir primeiramente em Gênesis 26, 25. Vamos lá, irmão, Gênesis 26, 25. Está falando aqui de Isaac, tem N textos sobre isso, né, na vida de Abraão, na vida de Jacó. Eu vou ler esse texto aqui. Diz assim, vou ler essa versão que está no telão aqui. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou... não está errado isso aí, armou acampamento, mas na minha versão diz, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então, esse texto está falando de uma fase da vida de Isaac, um lugar importante que ele chegou. Ali é bem geográfico, né? Fala, e levantou ali. Então, aconteceram 3 coisas. Ele levantou um altar, ele fez uma tenda e cavou um poço. E se você for ver, a vida de Abraão, ela tem vários aspectos assim, vários pontos que Abraão chegou, que se você for estudar espiritualmente, ele também vai remeter à sua jornada de fé. Aliás, se você for estudar a vida de Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver 3 aspectos muito claros na vida cristã. Primeiramente, Abraão, ele representa aquele lado da vida cristã que é a conquista pela fé, que é a autoridade, que é usar a autoridade que Deus deu para ele e conquistar pela fé. A Bíblia diz no Novo Testamento que Abraão, pela fé, ele chamou à existência as coisas que não existiam. Então, o grande traço na vida de Abraão é a conquista pela fé. Quando você vai estudar Isaac, você não vê muitas conquistas pela fé, mas Isaac significa riso. E uma coisa que Isaac soube fazer na vida foi rir, foi desfrutar. Então é aquele aspecto da vida cristã que é o desfrute de tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que foi conquistado na cruz, todas as promessas. Então a vida cristã tem o aspecto da conquista pela fé, de desbravar, de trazer à existência as coisas que não são, mas tem o aspecto do desfrute, do riso, do gozo, da alegria, sabe? De viver a graça em toda a sua plenitude, a bondade de Deus. Esse era o Isaac. E Jacó, por outro lado, o traço mais claro na vida dele é que ele foi transformado. Ele lutou contra Deus, sobreviveu e recebeu o título de Israel. Então, são 3 coisas na vida cristã que nos levam a ver o reino de Deus: é a vida pela fé, o desfrute, o riso e a alegria, e a transformação da alma. Só que esses 3 homens, eles tinham algo em comum. A vida deles era marcada por altar, tenda e poço. Nós vamos ver claramente assim, o que são esses aspectos na Bíblia. Então, primeiramente, o altar. Irmãos, altar nos fala de entrega e fala de consagração. Eu estava vendo um irmão que tem quase 50 anos de ministério. Ele falou que quando ele converteu, esse cara é judeu e a família dele era bem... aqueles judeus conservadores e tal... E não cria em Jesus e tal. Ele se converteu a Jesus, sentiu um chamado para o ministério e foi fazer um seminário. E ele conta que ele foi para seminário presbiteriano nos Estados Unidos, e ele conta que ele tinha um professor de Velho Testamento tão apaixonado
pelo Velho Testamento e que via Cristo tão claramente no Velho Testamento, que esse homem escreveu 2 livros. O primeiro livro, o Evangelho segundo Moisés. O Evangelho segundo Moisés. E o segundo livro, a Graça Revelada em Levíticos. Então, o altar, ele fala de entrega e de consagração, e Levíticos fala do sacrifício perfeito, né? do sacrifício perfeito sendo queimado no altar. E quando você lê isso à luz de Cristo, faz todo sentido. Então, eu queria ler Romanos 12, 1. É um texto bastante conhecido, né? O Edilil trouxe bastante para a gente. Ele nos ensinou a fazer isso aqui numa base diária. Então, Romanos 12, 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Então, altar fala de sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, deixa eu falar uma coisa, irmãos. Altar, em última análise, aponta para a cruz. É tanto o aspecto de que Jesus foi a oferta pelos nossos pecados, né, como o aspecto de também nós, estando identificados nesse sacrifício que ele fez, também diariamente nós oferecermos nossas vidas, nosso corpo como sacrifício vivo e santo. Então tem alguns aspectos aqui no altar. A primeira coisa é que a nova vida começa no altar. O Anderson estava falando aqui sobre evangelizar, sobre essas coisas todas, e todas essas pessoas que evangelizarmos vai ter que passar pelo altar. Não tem jeito de entrar na casa sem passar pelo altar. No tabernáculo, quando se entrava no átrio, o primeiro utensílio que tinha era o altar de sacrifício. Ele era a fronteira entre a casa de Deus e o mundo. Então, altar na Bíblia é algo de extrema importância. Não existe vida com Deus, não existe reino de Deus, não existe cultura do céu sem altar, irmãos. E Abraão, porque ele viu aquela cidade, onde ele andava, primeira coisa, ele levantava um altar. Então, se a gente for lá para Gênesis 8, é um texto sobre a Arca de Noé. Na verdade, é um texto assim, está falando quando acabou o dilúvio, eles esperaram um tempo, e aí eles finalmente saíram da arca. Diz o seguinte, Gênesis 8, 20, diz o seguinte: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então, quando eles saíram da arca, a arca é um tipo da nossa salvação em Cristo. Então, quando nós saímos para essa nova vida, a primeira coisa é o altar, é o sacrifício. E em última análise, isso aponta para a cruz. Tanto o sacrifício que Jesus fez, como o nosso viver diário, tomando a nossa cruz e oferecendo o nosso corpo como sacrifício, conforme diz Romanos. Agora, então a vida começa no altar. A vida com Deus, a nova vida em Cristo começa no altar. Primeiro aspecto do altar. Segundo aspecto, que esse aspecto está bastante perdido na igreja, na minha opinião, é que altar requer a entrega do melhor. Quando fala para oferecer o corpo como sacrifício vivo e santo, o que é que de melhor você tem na sua vida do que o seu corpo? Né? Sabe que o seu carro importado é melhor que o seu corpo? Se você tiver um iate, se você tiver, se uma pessoa tiver um iate, mas ficar tetraplégico, o que é que ela vai preferir? 10 iates ou o corpo dela de volta? Então, Deus não divide a glória dele com ninguém. Sabe aquela coisa quando você tem uma pessoa que está passando por necessidade e você ajuda pouco, né?
você poderia até ajudar mais, mas assim, um pouco da sua panduragem te deixa só ajudar só um pouquinho. Deus não aceita isso. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de esmola, né? Aquilo que o Anderson estava falando aqui sobre oferta, que a gente tem um outro paradigma de ensinar sobre generosidade, é porque, em primeiro lugar, Deus não precisa de nada. Mas se nós vamos colocar no altar, tem que ser o melhor, sempre. Altar não funciona, não rola, não cola, não vai, se não for o melhor, Deus não aceita. Você vê vários casos na Bíblia, começando por Caim e Abel, os dois ofereceram coisas no altar e Deus se agradou da oferta de um e rejeitou a oferta do outro. Por que Deus rejeitou? Sabe, só Ele que sabe, porque só Ele que lê o coração. Aquilo que o Anderson falou, se não for de genuíno coração, uma alegria por amor, não é. Então, Deus é radical, só aceita o melhor. Terceira coisa do altar é que o altar requer revelação. Então, talvez nós vamos aprender muita coisa hoje e vamos chegar em casa ou até hoje mesmo assim oferecer algo a Deus. Talvez até tentar oferecer o nosso melhor, mas deixa eu te falar uma coisa. Abre aí em Gênesis 12, 7. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Então, Deus apareceu a Abraão. O que é isso? Revelação. Deus falou com ele. E como consequência, o que Abraão fez? Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, irmãos, o altar requer revelação. É por isso que Paulo ora. Que vocês sejam cheios de espírito de sabedoria e revelação, porque a revelação do Senhor é que nos move. Se a gente voltar em Isaías 6, eu não vou abrir, mas é um texto bastante conhecido, onde Isaías vê o trono de Deus. Então, a primeira característica lá é que ele vê os anjos, né, falando: santo, santo, santo é o Senhor, né? Ele viu Jesus ali sobre o trono. E quando ele teve essa revelação do trono, a primeira coisa que ele teve foi assim, aquele sentimento da miserabilidade dele. Fala: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. E foi a segunda revelação que ele teve, né? Ele viu a glória, ele viu a si mesmo e não precisou fazer nada. A Bíblia diz que um anjo voou, pegou uma brasa que estava no altar e tocou nos lábios dele e o purificou. Então, o altar, ele leva a consagração, leva a purificação, mas requer revelação, requer a entrega do melhor. Ele é a entrada para uma nova vida, tanto a nova vida em Cristo, a salvação em Cristo, como a nova fase que Deus quer que você vai entrar, que Deus tem preparado para você. Fases na vida requerem novos altares. E no descrever da vida de Abraão, em Gênesis, né, a Bíblia cita pelo menos 4 altares que ele edificou, porque altares, eles são cumulativos e trazem nova revelação, novo senhorio de Cristo. Então, o nível de consagração que você tem hoje, amanhã, quando você estiver em outra fase da sua vida, Deus vai requerer um outro altar, porque agora é outra fase. Agora, para entrar nessa nova vida, nessa nova fase, Deus vai requerer o altar. E nesse altar tem que estar o seu tudo e tem que ter revelação de Deus. Então, apenas com a revelação que nós podemos realmente ter uma entrega completa. Mas a segunda coisa que diz lá que Isaac fez,
que Abraão fez, que Jacó fez também, se a gente for ler nos textos, e a Bíblia fala muito mais, assim, eu acho que, se eu não me engano, tem 13 ou 15 capítulos que a Bíblia narra a história de Isaac, né? É a história mais longa. Deus gasta mais papel falando de Isaac do que até de Abraão. Mas a tenda, a Bíblia diz, aquele primeiro texto em Hebreus 11, fala que pela fé eles peregrinaram na terra. Eles não foram morar em cidades. E deixa eu te falar, sabemos que isso não é literal. Ninguém precisa mudar para Araucária, só o André, né? Pode morar em Curitiba, pode morar em São Paulo, pode morar onde Deus te mandar. Mas aqui vamos entender o significado espiritual por trás disso. Amém, irmãos? Então, morar em cidade naquela época falava em seguir o fluxo que o mundo estava indo. E aquilo tinha embutido valores, cultura, ritmo de vida e tudo. Então era o certo de se fazer. E quem morava em cidade, essa pessoa tinha, vamos dizer, a zona de conforto. Essa pessoa tinha a estabilidade. Porque a casa dela era segura, não ia vir uma inundação, não ia vir isso, não ia vir aquilo, não ia vir nada. Ela sabia onde é que ela ia para o final do dia. E quando a gente leu na versão que o irmão colocou, onde fala de armar a tenda, ele fala armou acampamento. Então o outro, Abraão, ele escolheu viver em acampamento porque aquilo não tinha nada a ver com a cultura. Então ele não sabia para onde ele ia no outro dia, e ele queria depender de Deus porque ele viu uma cidade. Então nós estamos falando de valores, de cultura, de valores do reino, estamos cantando sobre isso. Mas deixa eu te falar, nesses meses, peça para Deus te dar uma revelação do que é o reino, sabe? Aquilo que Jesus ensinou a orar: venha a nós o teu reino. A primeira coisa, Abraão viveu em tendas, não era fácil ser um nômade. Mas antes, o livro de Hebreus está falando que eles fizeram isso porque eles viram uma cidade diferente. Essa cidade, irmãos, nós temos que ver. A Bíblia diz que se a nossa esperança se resume só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E diz também a respeito do reino vindouro, que é a âncora da alma. Então os apóstolos, a igreja primitiva, elas tinham essa coisa da vinda do reino vindouro, como uma âncora da alma, como uma esperança tão forte que movia a vida deles. E foi assim com Abraão, foi assim com Isaac e foi assim com Jacó. Por isso eles habitaram em tendas. Então tem um outro aspecto da tenda, que é a dependência completa de Deus. A gente pode ver em João 3,8. Abre aí, irmão. João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Então esse texto também, ele exemplifica a vida de andar em tendas, de viver em tendas, porque a pessoa vive pelo Espírito, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, ele só ouve a voz e segue. Assim era Abraão, e ele foi seguindo de tenda em tenda, de tenda em tenda. E o outro sobrinho, o sobrinho dele, que ao invés de andar nas mesmas pegadas, porque Isaac e Jacó andaram, mas ele teve um sobrinho chamado Ló, que no princípio não entendeu isso, e foi, enquanto Abraão andava em tendas, Ló andava em cidades. E Ló foi para onde? Sodoma e Gomorra. É o auge.
né, do sistema do mundo, Sodoma e Gomorra. Então, quando nós falamos a cultura do mundo e a contracultura do reino, ou a cultura do reino, né, a contracultura que vai contra e que esmaga, que é a luz penetrando nas trevas, né? Então, o resultado final vai ser Sodoma e Gomorra, dessa cultura do mundo, sempre, espiritualmente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando, em todos os aspectos da vida, o fim, porque Ló, naquele momento, ele escolheu andar em outros caminhos, e ele ainda foi, né, pela intervenção de Abraão, ele ainda foi alcançado. É aquilo que eu estava falando, nós podemos levar para as pessoas, né? Então, a tenda tem um outro aspecto, lá em Êxodo 33, verso 7. Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Então tinha uma tal de uma tenda chamada tenda do encontro. Aí deixa eu te falar, você é a tenda do encontro. Você é a tenda que o Messias, que a presença do Senhor habita. Então, tenda não é só o lugar que você habita, mas é o lugar que você se torna. Então, fala de uma dependência, de uma intimidade com Deus completa. A tenda é o lugar da intimidade, porque ela não tem nada, né? As luzes de Nova York não cabem dentro dela. E eu não sou contra morar em Nova York. Se Deus quiser, um dia eu vou. Nem que seja um mês. Mas o sistema do mundo não cabe na tenda. É antagônico, não dá, lá é outro paradigma, lá é outra situação, lá são outras intempéries, lá é outro clima, mas tem a presença. E um dia o vento vem e fala: levanta. Você não sabe de onde eu estou vindo, de onde o vento vem, nem para onde vai, mas levanta e vai. E Abraão, ele foi armando tenda nos lugares, e ele chegou a um lugar chamado Hebron. Hebron significa comunhão com Deus. Então, enquanto Ló foi habitando nas cidades e até chegar em Sodoma, Abraão foi vivendo em tendas até chegar em Hebron, que é o lugar da comunhão plena. É isso que Deus quer como maturidade, como estilo de vida, como resultado, é uma comunhão plena com Ele, um viver em um lugar que não cabe as luzes do mundo, que no final são trevas. Bom, mas tinha um outro aspecto lá em Gênesis 26, 25, que é o poço. Então, todos os lugares que eles iam, que eles armavam o acampamento, eles cavavam um poço. Por quê, meus irmãos? Porque sem poço não há vida. Sem poço não há esperança, não há amanhã. Sem água não há amanhã. Isso nos lembra João 4, o episódio da mulher samaritana. É interessante que a gente está falando aqui dos poços, que Abraão, Isaac e Jacó cavaram, e essa mulher lá de João 4, ela está em um poço daqueles que a gente leu lá, que Jacó cavou. E quando Jesus aparece, ela ainda fala assim: por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Ele fala: se você soubesse quem eu sou, você é que me pedia água, e eu te daria água viva. Então, o poço
fala dessa fonte que Jesus falou para a mulher. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, você percebe que você se torna o poço, você se torna a tenda, mas também você se torna o poço, e você se torna o sacrifício sobre o altar. Então isso aqui está falando sobre o nosso estilo de vida. Agora tem um texto muito marcante na Bíblia, eu acho que todos conhecem, Jeremias 2:13, irmão aí do computador. Jeremias 2:13 diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Está falando, eu sou o manancial de águas vivas, mas o meu povo me deixou. Então eles tinham um manancial de água viva, ok? E deixaram. E no lugar do manancial da vida, o que é que fala aqui? Segundo erro, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então, quem crê em Jesus, no seu interior haverá uma fonte que jorra para a vida eterna. Manancial de água viva, Deus vivo. Mas o que está falando aqui é que muitas vezes nós deixamos essas águas vivas e procuramos outro poço que nem consegue reter a água. Então, os irmãos aqui do louvor cantaram aquela música, eu quero Jesus, nada mais me satisfaz. A mulher samaritana, ela estava assim, eu quero uma água, nada mais me satisfaz. Eu venho aqui todo dia, meio-dia, buscar água, mas não me satisfaz. E quando ela viu Jesus e ela ouviu a palavra, a Bíblia diz lá, se você for ler o resto do texto, que ela creu e foi ser embaixadora, foi lá no lugar que ela morava e começou a testemunhar de Jesus, e ela começou falando das coisas que ele revelava. E ela falava, ele tem que ser o Messias, porque ninguém pode fazer isso, não foi ele. E aí ela foi lá correndo, buscou Jesus para apresentar ao povo, e Jesus ficou por lá um tempo, e a Bíblia diz que com o tempo, aquele povo foi querendo ouvir mais de Jesus, não por causa dos milagres, não por causa das coisas que ele revelava, não por causa do pão que ele multiplicava, mas por causa das suas palavras. O poço fala de beber de Jesus, beber da água que ele dá, sabe? E ser satisfeito só com isso. O poço fala de entrar nessa dimensão onde é só você e Jesus. E tem algumas vezes na vida, irmãos, que nós voluntariamente chegamos numa fase da nossa vida, levantamos o altar, armamos a tenda e cavamos o poço, voluntariamente, sabe? E tem vezes que de repente você está mergulhado num poço que você não estava cavando antes, mas algumas circunstâncias te levaram para aquilo, e a gente tem que ficar atento, dar a resposta que Deus quer na crise que nós estamos passando. Eu lembro quando o Kleberson passou aquele problema lá do AVC, foi alguma coisa que impactou todos nós que estávamos em São Paulo e também os irmãos aqui. Foi assim uma coisa que não saía do nosso pensamento, que nos entristecia, e todo mundo tentava ajudá-lo, mas ninguém conseguia. Mas quando eu ia na casa dele, ele estava sempre meditando na palavra, confessando a palavra. O que é isso? Poço. Ele estava cavando as profundezas. Existe um livro que eu quero indicar para todos, chama Experimentando Jesus Cristo através da oração.
é um dos livros assim mais profundos nesse aspecto de contemplar o Senhor, de aprender a ouvir a voz dele, de mergulhar. Tem um capítulo que chama assim, acho que é o 2º capítulo, que chama Do Lugar Raso às Profundezas. Então Deus quer te levar para as profundezas do poço. Deus quer poços na sua vida que retenham a água. Agora, quem que está aqui tem mais de um mês de conversão? Tem alguém que tem mais de um mês de conversão? Tem alguém que tem só uma semana de conversão? Tem alguém que tem mais de um ano de conversão? E tem gente que tem muitos anos. O Renan ali já está acumulando 3 anos. Experimentando as profundezas de Jesus Cristo através da oração. Tem, porque ele não está mais sendo vendido. Então, a autora chama Madame Guyon. Ela era uma freira católica que teve uma experiência profunda com Jesus e foi desenvolvendo uma comunhão, e ela escreveu esse livro. Inicialmente era cartas, onde ela ensinava para os discípulos dela como desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Aí virou um livro. Inclusive, o Watchman Nee foi profundamente impactado e influenciado por essa irmã. E ela viveu em 1700 e bolinha. 1600, 1700 por aí, de 1600 e tanto a 1700 e pouco. Agora, por que eu perguntei se você tinha quantos anos você tem de crente? Obrigado. É porque na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Cristo, ao longo do tempo, altares vão sendo derrubados. Tinha áreas da sua vida que você era profundamente consagrados e agora o altar está derrubado. Às vezes você olha, o altar está em pé, mas não tem fogo. E quando a estação que você vive é noturna, quando você está na noite, manter o fogo é mais complicado. E manter o fogo na noite é que traz uma grande bênção depois. Foi assim com Abraão. De Êxodo 12 para final de Êxodo 14, ele teve que manter. Mas em Êxodo 15, Deus falou para ele: sai lá fora, tenta contar as estrelas e a areia do mar. Se você puder contar, assim será a sua descendência. E a partir dali, Isaac nasceu como fruto disso. Então, depois da noite intensa, em que o altar permanecer com fogo aceso, é por isso que Jesus fala em Mateus 25 que nos últimos dias o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, e tinha 5 tolas e 5 sábias. A questão das sábias é que ela tinha azeite para queimar o fogo. O azeite é o combustível do fogo. O altar não tem sentido sem fogo sobre ele. Agora, talvez na sua vida tenha um altar derrubado, um altar, 2 altares, e poços. Quando às vezes você cava poços profundos na presença de Deus, lugares em Deus que outrora você entrava com uma sensibilidade tão fina que as pessoas falavam: uau, que coisa tremenda. E tanto testemunho assim disso, eu já estou acabando, irmãos. E tanto testemunho assim, né, de poço que tinha na sua vida, mas com o passar do tempo, outras coisas foram entrando no lugar e você não foi percebendo, foi dando vazão para isso, para aquilo, e sem você perceber, o diabo foi entulhando o seu poço. O poço existe, tem água lá, mas está entulhado. Como é que você pega a água? Como é que você flui? Você já não sabe. E aí, você também não sabe mais como cavar outro poço. E você não sabe mais como levantar outro altar. Mas, entrando na parte final aqui da nossa mensagem,
eu quero dizer que poços podem ser desentulhados, que altares podem ser reerguidos. Por isso que o Edilio nos ensina aquela coisa da oração de oferecer o nosso corpo como sacrifício, como algo diário. Porque se a gente fizesse aquilo de uma vez perfeita, de uma vez por todas, não precisava dia após dia ficar oferecendo. Porque a gente oferece, mas derruba o altar. No outro dia, o altar pode ser restaurado. E sabe que eu vejo na Bíblia, irmãos? A Bíblia não fala isso. Mas a impressão que eu tenho lendo os textos é que Deus gosta mais de altar restaurado do que de altar novo. Parece. Porque o fogo vem. Vamos ler uns textos sobre isso. Começando com Gênesis 13:4, na vida de próprio Abraão. Gênesis 13:4 fala assim: até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Então, pera lá, está falando de um altar que Abraão não fez agora, ele fez lá no passado, outrora, um tempo atrás, outro tempo, ele tinha feito. E ali ele invocou o nome do Senhor. Então, altares que hoje você está derrubado, sabe, seja qual for da sua vida, sabe, sobre aquela área, repasse ali, naquele lugar da sua vida, invoca o nome do Senhor. Em altares que um dia existiu, invoca o nome do Senhor. Você vai ver o altar se reerguendo. 1 Reis 18, verso 30 e 38. Vamos ler o 30 e o 38, tá bom? 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então deixa eu te falar, na sua vida pode ter altar que está em ruína. Mas Deus quer restaurar. E Elias restaurou aquele altar. Aí, do verso 31 ao 37 tem o desenrolar do texto. E no verso 38 a consequência. Verso 38 diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Tá vendo a força desse texto? Consegue perceber, Anderson? Por isso que eu acho que Deus gosta desse negócio assim de restauração da vida espiritual de alguém, sabe? Deus gosta disso, irmãos. A boa obra que Deus começou, Ele vai concluir. Não importa se o altar está derrubado ou não, se ele está em ruína. E quando o altar está em ruína, o diabo começa a acusar: tá vendo? Você não podia ser crente mesmo. Eu te falei que você ia me deixar, mas você não ia dar conta de ser crente. Você começou bem, mas eu te falei que era fogo de palha. E o diabo, e tá vendo? Agora está em ruína. Agora Deus não te aceita mais. Já pecou contra o Espírito Santo. O diabo fica acusando, E o altar está em ruína. Mas quando Elias falou: se aproximem de mim, quando a gente aqui vamos nos colocar a pessoa de Jesus no lugar, se aproximem de mim, e aí restaura o altar. Jesus restaura na sua vida o altar que estava em ruína, e aí vem fogo sobre o altar. Percebe que o fogo está junto, tem que ter o fogo, porque quando Deus restaura, Ele te leva a colocar no altar o seu melhor, o melhor do melhor do melhor. E tem um texto sobre a restauração dos poços, Gênesis 26, verso 18, diz assim: e tornou Isaac, o filho, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus, ou seja, os servos do diabo,
os havia entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já havia lhe posto. E se você for ver no versículo seguinte, ele ainda abre um outro poço. Então, sabe, existe poços outroras abertos na sua vida, lugares que você fluiu em Deus e que agora foram, sabe, entulhados pelo diabo, pelas mentiras, por tanta, né? Nós queremos viver a cultura do reino, mas o seu poço foi entulhado pela cultura do mundo, e você não consegue viver a cultura do reino porque o seu poço está entulhado. O poço é você, e aí a água existe, mas você não tem acesso. Então, esse poço pode ser reaberto, pode ser desentulhado. Os poços que outrora existiam, né, desde o tempo de Abraão, podem ser renovados, podem ser desentulhados. Então, eu quero fazer um apelo aqui essa noite. Nós vamos fazer uma oração aqui de entrega. A primeira coisa que eu queria que o Murilo e a Nábia, os irmãos do louvor, o Anderson e tudo, e durante esse período eu vou começar a orar, depois eu vou deixar o microfone com os irmãos, eles vão ministrar até eles sentirem assim de Deus. Mas primeira coisa que eu quero te desafiar: escreve na sua Bíblia, no seu caderno, na sua agenda. Fala, nesse período que os irmãos estiverem falando sobre o reino, eu quero ter uma revelação da cidade. Que Deus é o arquiteto e o edificador. Eu quero ver. Eu quero ter um vislumbre no meu espírito do reino vindouro. Eu quero que isso, sabe, tome todas as minhas emoções, o meu espírito, a minha vida, que eu só penso, sabe, que Deus te dê um pedacinho de conhecimento do reino. Porque se você tiver isso, a Bíblia fala que Abraão viu a cidade, e aí ele andou altar, tenda e poço, porque ele viu. Então altar, tenda e poço é viver a cultura do reino. Tudo que vai ser ensinado aqui tem a ver com isso. Mas você tem que, sabe, ver, desejar. Então vamos orar para isso. Segundo lugar, deixa eu te perguntar, quais são os altares que estão derrubados, que estão em ruínas, ou que não estão tendo fogo? Deus quer restaurar nessa noite, amém, irmãos? E Deus também quer desentulhar o poço, para que a cultura dele, a cultura do reino, flua como águas vivas da sua vida, amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar, peça essas coisas para o Senhor. Pai, todos nós aqui, como povo do Senhor, como igreja, como casa do Senhor, nos colocamos, Pai, debaixo do Teu senhorio, Pai. Nós nos achegamos a Ti, Pai.